Registrado aqui no Salmo 122, por isso convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 122. Quero ler com você, Salmos 122. Hoje é aniversário do pastor Neymar, ele não está aqui, depois liga para ele, deixa um abraço para ele nas redes sociais. Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem todas as tribos do Senhor, para dar graça ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas suas cidadelas. E, em favor dos meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. E em favor da casa do nosso Deus, eu buscarei sempre o seu bem. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Essa é uma noite onde você pode receber apontamentos de Deus. Se o seu coração estiver aberto, se o seu coração estiver pronto para receber tudo o que Deus tem para você. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui neste lugar que é chamado Tua Casa. Nós reconhecemos a Tua presença aqui, Deus. Nós sentimos a Tua presença aqui, ó Deus. Espírito Santo, nós estamos prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós nesse dia. E obrigado por estar disposto a nos encher com o Teu conforto, a nos encher com a Tua verdade, a ministrar sobre o nosso coração nessa noite. Nós queremos dizer para o Senhor que nós abrimos o nosso coração para receber o presente que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu trabalhei com um veterinário quando eu era muito jovem, muito adolescente, talvez aí com 16 anos. Uma vez conversando com o meu patrão, ele falou de um princípio chamado maiêutica. E eu era uma criança, eu não tinha muito entendimento das coisas, eu estou falando de 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, a informação era muito diferente da informação de hoje. Hoje você tem uma informação mais fácil, você tem claridade das coisas. Mas naquela época eu não tinha tanto isso, não. Então esse homem falou para mim desse princípio, ou desse instrumento chamado maiêutica. A maiêutica socrática. Maiêutica é uma técnica, um método que pressupõe que a verdade, ela está latente, ela está clara para todo ser humano. E que tudo que o ser humano precisa é ter oportunidade para que essa verdade vá aos poucos aflorando, aparecendo para ele. E à medida que a verdade vai aparecendo para o ser humano ele vai respondendo, dando uma resposta a essa verdade que ele está sendo exposto. Então, aos poucos, a mente da pessoa vai sendo transformada, as escolhas da pessoa vai sendo transformada. E eu captei esse princípio, eu procurei aplicar ele na minha vida inteira. Então, todas as vezes que eu paro para ensinar, todas as vezes que eu paro para poder compartilhar a vida com alguém, eu nunca falo para a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é isso que você deve fazer. Eu nunca falo isso. Eu faço como sinalizações, eu pontuo para que a pessoa ela possa, por si mesmo, uma vez exposta à verdade, ela clareie a verdade dentro de si e ela tome aquilo, ela fala assim, nossa, isso é verdade isso. Então, ela por si só encontra a verdade e ela então estabelece essa verdade na sua vida. E eu sempre faço isso nas ministrações, nas conversas que eu tenho com as pessoas. Mas a gente está vivendo um tempo em que as coisas estão tão nebulosas,
por mais que a verdade esteja diante das pessoas, elas não conseguem enxergar, sabe? Há uma conjuntura de coisas que atrapalham o entendimento das pessoas. Por isso, nessa noite, quando a gente olha para esse texto, eu talvez possa ser um pouco indelicado com você, mas é necessário trazer à luz algumas coisas importantes para a nossa vida. Quando a gente lê esse salmo, a gente vê ele falando sobre Jerusalém. E quando você lê sobre Jerusalém na Bíblia, Jerusalém está intrinsecamente ligada ao templo. Para o judeu, o templo e Jerusalém são a mesma coisa. Ele não diferencia o que é o templo ou o que é a cidade de Jerusalém. Para ele, o templo e a cidade de Jerusalém é o lugar de adoração a Deus. E isso é tão forte nas Escrituras, que quando você chega ali em Apocalipse, capítulo 21, quando fala sobre a nova Jerusalém, ali fala de uma nova Jerusalém, um templo que não tem paredes, não tem tijolos, não é uma construção de mãos humanas. Então, para o judeu, Jerusalém é a casa de Deus. Mas para nós, os cristãos, Jerusalém é a igreja. E é isso que, por exemplo, Paulo também vai dizer nas suas cartas, dizendo que esse templo, que agora nós estamos, ele não é edificado por mãos humanas. Então a igreja, ela é esse lugar cósmico, é esse lugar que quando estamos reunidos como igreja, os céus se abrem, a providência divina acontece, a manifestação do poder de Deus é vista. Isso é igreja. E por isso eu quero convidar você nessa noite a olharmos para esse salmo, e quando você lê ali a palavra Jerusalém, você interpretá-la como igreja. Porque a santidade, ela não está nessas paredes. A santidade, ela está no reunir do povo de Deus. É a eclésia ou a eclesia. O poder está nesse ajuntamento que nós estamos aqui nesse momento. E esse texto ele é interessante porque esse homem nos mostra algo muito lindo que a gente precisa aplicar na nossa vida nesse dia. Só alguns princípios simples, mas que é importante trazer à luz, trazer a verdade. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, com a dedicação deste homem que foi a Jerusalém, é que a igreja ela é constituída por pessoas que inspiram e por pessoas que são inspiradas. O versículo 1 vai dizer assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma outra versão diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, alguém disse, vamos à casa do Senhor hoje? E eu me alegrei. Alguém disse, vamos à casa do Senhor? E eu fiquei com o meu coração queimando. Alguém disse, vamos à igreja hoje? E eu fiquei inspirado. Irmãos, nós precisamos ser pessoas fáceis de serem inspirados. Precisamos. Às vezes nós estamos num ajuntamento como esse, e é tão difícil inspirar as pessoas, tocar as pessoas, porque elas estão assim, difíceis de serem inspiradas. A gente quer que algo fora do comum aconteça para dizer, Deus estava lá, Deus falou comigo, Deus tocou na minha vida. Nós precisamos ser pessoas fáceis de ser inspirado. Tipo assim, eu me inspiro com a Tua palavra, Senhor. Eu me inspiro com o louvor que prestamos ao Senhor. Eu me inspiro com a comunhão. Como é bom encontrar vocês. Como é bom ver vocês. Como é bom ver você aqui, vindo lá de Barrinha para cultuar aqui com a gente. Como é bom ver o seu esforço de estar aqui. Isso me inspira, isso nos inspira. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele tinha isso em mente? Porque ele sabia que conforme o Salmo 133, ali Deus ordena a bênção. Meus irmãos, quando nós nos juntamos como igreja, como nós estamos aqui agora, existe uma ocasião espiritual, existe um acesso espiritual que Deus nos dá que você jamais podia imaginar. Algo acontece quando nós estamos juntos, como nós estamos aqui agora.
É algo no mundo espiritual. E você precisa estar fácil para ser inspirado. Só que você fala assim, o marido fala para a esposa, vamos à igreja hoje? Amanhã é segunda-feira, o culto termina muito tarde. Eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. Vamos para a igreja hoje? Não estou muito afim, não quero ouvir ninguém, não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém. Parece que a gente vai ficando maduro, não maduro espiritualmente, mas acostumado com a casa de Deus, e a gente vai perdendo essa capacidade de ser inspirados. Vamos à casa do Senhor, eu me alegrei. Vamos para a casa do Senhor e eu fiquei inspirado. Vamos para a casa do Senhor e logo aquilo queimou dentro de mim. Irmãos, nós não podemos ficar hiperqualificados. Sabe quando a pessoa chega pela primeira vez na igreja, esse é um relato que todos dizem para mim, eles dizem assim, nossa, como vocês me acolheram, que louvor lindo, que palavra maravilhosa, que lugar de Deus. A pessoa passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ela chega aqui, ela fica hipersensibilizada. O que é isso? Ela chega aqui e fala assim, louvor não estava legal hoje não. Pastor Cláudio falou demais. Aquele negócio está fora do lugar. Você começa a ficar assim, tudo lhe atrapalha a ser tocado por Deus. Tudo atrapalha você a receber daquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Que Deus preparou para você, para um encontro dele contigo na igreja. Precisamos ser pessoas fáceis de ser inspirados. Alguém me convidou, vamos à igreja, e eu fiquei alegre. Então esse texto fala de alguém que se inspirou, mas fala também de alguém que inspira. E nós não podemos perder essa capacidade de inspirar as pessoas. Alguém convidou para vir à igreja, você tem que convidar alguém para vir à igreja. Você tem que ser uma inspiração para alguém. Olha, nós não podemos perder essa capacidade de inspirar, nós não podemos perder essa capacidade de animar uns aos outros, nós não podemos perder essa capacidade de desafiar um ao outro, nós não podemos perder essa capacidade de falar um com o outro, falar bem um para o outro. Nós não podemos perder essa capacidade de ver as coisas boas nas pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado, quanta coisa boa existe nessa pessoa, quantas qualidades, quantas coisas de Deus existe depositado na vida dela. É poderoso quando você chega para alguém e diz assim, olha, eu estou sempre na igreja, eu vejo sempre você servindo, você me inspira, não é maravilhoso isso? Eu estou vendo você sempre na igreja, sua dedicação, você me inspira. Você é uma inspiração para mim, você faz um esforço muito grande para estar lá e você me inspira. Essas pessoas que servem aqui não te inspiram? Você veio aqui para esse culto nessa noite, a igreja estava toda pronta, limpa, ar-condicionado ligado, a equipe aqui preparado. As pessoas nos inspiram, as pessoas que estão cuidando da técnica agora, as pessoas que estão na recepção, as pessoas que estão cuidando dos nossos filhos, lá no PIB Kids, lá no outro lá, espaço, que eu esqueço o nome agora. Isso, Plug Kids. Eu dei nome a essas coisas e esqueço. Esse é um lugar de inspiração, irmão. Você tem que chegar aqui e ficar inspirado. Como é que nós inspiramos as pessoas? Servindo, amando, tratando bem, falando bem um do outro, vindo à igreja. Quando você vem à igreja, você está inspirando. Eu não sei quantas pessoas estão aqui pela primeira vez hoje, mas imagina que uma pessoa vem à igreja pela primeira vez, ela encontra 3 pessoas na igreja. Um espaço como esse, mas só tem 3 pessoas na igreja. Que testemunho a gente dá para essa pessoa? Esse lugar aqui não deve ser um lugar bom, porque só tem 3 pessoas participando do culto. Vir à igreja é um excelente testemunho, é uma forma de você inspirar as pessoas. Pensa que as pessoas não estão olhando para para a sua dedicação, não? Elas estão. Então a igreja é um lugar para você inspirar e um lugar para você ser inspirado. Você imagine, quando a gente lê esse texto, a gente acha que é fácil para esses homens irem até o templo de Jerusalém. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Pensa que é fácil. Mas essas pessoas tinham que sair, por exemplo, de Cafarnaum, tinham que sair de Nazaré, caminhar dias e dias. Eles não iam sozinhos, eles iam geralmente eles iam com a família. Era o filho, a filha, o idoso, o adolescente, a criança. Eles iam em grupos, eles não podiam ir sozinhos, porque no caminho tinha salteadores, ladrões,
gente que ficava à espreita. Por quê? Porque quando esse grupo saíam, eles levavam bens. Alguns levavam os animais para serem sacrificados no templo, outros levavam dinheiro para poder comprar o animal lá no templo e fazer a sua oferta. Então os ladrões, eles ficavam assim atentos, viam um grupo pequeno, atacava, roubava. Não era fácil ir ao templo naquele tempo, não, irmãos. Havia centenas de ladrões no caminho, mas eles estavam lá, eles iam para a casa do Senhor. Era cansativo, era perigoso, havia um esforço muito grande. E é tão interessante, né? Assim, sempre li esse texto, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Monta num carro, dirige até a igreja, desce, entra na igreja com ar-condicionado, e a gente senta lá, e tem multimídia, e tem isso, e tem aquela pessoa que está ali meio que um animador, para a pessoa não dormir, para a pessoa ficar antenada, né? Mas ir no templo nessa época em Jerusalém era diferente. Nós estávamos lá, sexta-feira, o guia marcou com a gente para nos encontrar, nós estávamos com 55 pessoas. Eu falei, vou encontrar com vocês nessa porta aqui. E essa porta era a porta que entravam todos os judeus, porque na sexta-feira começa o sabá, e todos os judeus vão para a frente do muro das lamentações. E você via aquelas pessoas chegando, era gente de todo tipo, irmãos. Gente de todo tipo. O judaísmo tem várias linhas de segmento, cada mestre lá tem uma forma de interpretar o texto sagrado. E cada pessoa ligada a uma igreja tem uma maneira de se vestir. Então você via homens com as costeletas aqui compridas e enroladas assim. Era uma tribo. Você ia lá, via o outro que estava todo internado assim, com um chapéuzão assim, tipo pelo de raposa. Não tinha um pelinho fora do lugar. Tudo muito bem penteado. As criancinhas muito bem vestidas, gente com carrinho de mão levando criança, carrinho de bebê, gente com bebezinho, os adolescentes, os jovens caminhando rápido. É difícil ir para a igreja naquele tempo, irmão. Não é como nós hoje, não. Mas eles se esforçavam. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a gente tem essa facilidade do culto online, que foi uma bênção. O culto online é uma bênção. Temos 30 pessoas nesse momento assistindo o culto. Provavelmente outras pessoas vão rever este culto que vai ser publicado no YouTube mais tarde. Quando começou a pandemia, foi difícil para a gente fazer, não somente se adaptar, estar em frente de câmeras, comprar equipamentos. Nós começamos a transmitir o culto com o celular. Hoje a gente já tem aqui máquinas de última geração, computador melhor, isso, aquilo, outro. E foi uma bênção para a gente. Mas você que está nos assistindo em casa, você recebe a porção da palavra de Deus na sua casa? Eu tenho certeza disso. Mas você não recebe da mesma atmosfera que nós estamos recebendo aqui, olha. Você não recebe da mesma graça que nós estamos envolvidos aqui, olha. Eu sei que o amor de Deus vai te alcançar na sua casa. Mas pense comigo, não está na hora de você deixar a sua casa para vir se alegrar na casa do Senhor? Irmãos, está na hora de você fazer isso. Eu queria ter 2.000 pessoas assistindo aqui, mas eu queria ter 4.000 aqui, porque é nesse ajuntamento que o Senhor nos abençoa. Está na hora de você romper isso e vir para a casa do Senhor. Tome todos os cuidados que você ainda queira tomar, mas você precisa estar aqui, irmãos. Faça um esforço muito grande para se encontrar com o povo de Deus. Outra coisa que nós aprendemos desse texto: os meus pés estão dentro da casa do Senhor. Isso é firmeza. Ele diz assim, depois dele ter andado muitos dias, ele chega ali em Jerusalém e diz: nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Imagina quanto tempo esse homem demorou para chegar lá, os problemas que ele teve que enfrentar no caminho para poder chegar lá. Mas quando ele chega em Jerusalém, diz: os nossos pés já estão dentro das suas portas. Nossos pés dentro das portas de Jerusalém. É firmeza, é certeza, é confiança, é convicção. Tem gente com um pé na igreja e o outro fora. Tem gente com um pé em Cristo e o outro no coisa ruim. Tem gente com...
Eu quero desafiar você nessa noite a ter os seus 2 pés dentro da igreja, dentro de Jerusalém, porque isso é firmeza para você. É como o Salmo, o Jeremias capítulo 17, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá, olha essa palavra, não temerá quando chegar o calor. Não temerá, por quê? Porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Eu quero convidar você nessa noite a plantar os seus pés nessa casa. Eu quero convidar você nessa noite a servir nessa casa. Eu quero convidar você nessa noite a lutar por essa casa. Eu quero convidar você nessa noite a deixar-se ser pastoreado por essa casa. Deixe Deus te abençoar através desse ajuntamento. Deixa Deus te abençoar através dessa casa. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a casa do Senhor, ela tem fundamento e tem firmeza. Ele chegou em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, diz assim: Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. A Igreja Batista, aqui em Sertãozinho, ela não está fundamentada no pastor Cláudio. Pastor Cláudio não é o fundamento dessa casa. Os pastores e pastoras dessa casa não são o fundamento dessa casa. O fundamento dessa casa é Jesus Cristo. Um dia é possível que eu não esteja mais aqui com vocês. Um dia é possível que os pastores que hoje servem, que as pastoras que hoje servem com vocês, talvez não estejam mais nessa casa. Mas essa igreja vai continuar aberta e funcionando, porque ela está fundamentada em Jesus. Jesus é o fundamento dessa casa. E eu gostaria muito que você tivesse esse entendimento. Jerusalém está construída como uma cidade fortemente estabelecida. A Igreja Batista de Sertãozinho, ela é como uma cidade fortemente estabelecida em Cristo Jesus. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: somos muitos e somos diferentes, mas nós somos unidos sobre a bandeira do Senhor dos Exércitos. Então o salmista diz assim: para lá sobem todas as tribos, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Você sabe que haviam 12 tribos em Israel. Lá em Gênesis capítulo 49, Jacó chama os seus filhos e ele começa a declarar bênçãos sobre os seus filhos. Eram 12. Nós tivemos em Megido, quando você vai visitar as ruínas de civilizações antigas, nós encontramos assim pelo caminho as bandeiras das tribos de Israel. Cada tribo tinha uma bandeira. E são exatamente o que está descrito aqui em Gênesis capítulo 49. Por exemplo, tem a tribo de Ruben. A tribo de Ruben diz assim a palavra: Ruben, você é o meu primogênito, a minha força, primeiro sinal de vigor, superior em honra, superior em poder, mas é turbulento como as águas. Nós temos essa tribo aqui na igreja. Quem é essa tribo aqui? Essa tribo é a tribo das pessoas que fazem tudo que é excelente lá fora, mas aqui dentro faz meia boca. Lá fora é superior em honra, é superior em poder, mas aqui dentro é turbulento como as águas. Nós temos essa tribo aqui, nós pastoreamos essa tribo. Gênesis fala também sobre a tribo de Simeão e de Levi. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Nós temos essa tribo aqui, de pessoas assim que são difíceis de ser pastoreadas. São pessoas assim, enérgicas. Você não pode falar nada que já fica melindrado. Você não pode falar nada que... Essa tribo está aqui. A Bíblia fala da tribo de Judá. Judá é um leãozinho. Deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Essa tribo está aqui. É a tribo daqueles que, você é um leão, mas eu tenho que ficar toda hora despertando você. Vamos, porque você está igual um gatinho. Vamos, porque você está com um comportamento de gatinho, mas você é um leão. Essa tribo está aqui. A Bíblia fala da tribo de Zebulon. Zebulon habitará nos portos, no porto dos mares. Eram pessoas que negociavam. A gente tem essa tribo aqui de vendedores. Pessoas que, se você der a oportunidade,
vão vender tudo para você. Né? Ó, estou com isso aqui, compra de mim, ó, essa oportunidade, compra esse carro, compra esse terreno, compra essa casa, compra esse negócio. Essa tribo está aqui. Tem a tribo de Isacar, a Bíblia diz, Isacar é um jumento, essa tribo está aqui. Jumento aqui quer dizer que é forte, que é resiliente, que é batalhador. Não me interprete mal, por favor. Mas essa tribo está aqui. Fala da tribo de Dan. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de nação, da tribo de Israel. É gente certa, é gente convicta, é tribo que julga, entendeu? Essa tribo está aqui. Fala da tribo de Gate. Gate será atacado por um bando, mas é ele que atacará e perseguirá. Gate era uma tribo eram exércitos. Nós temos essa tribo aqui, de pessoas que vão, que lutam, que querem dias melhores, que querem situações melhores. Nós temos essa tribo aqui. Nós temos a tribo de Naftali. Naftali é uma gazela solta. Esse nome não dá muito certo hoje, mas você deve interpretar do ponto de vista bíblico, que quer dizer que ela é gente que se relaciona bem com todo mundo, gente que é gente boa com todo mundo. Essa tribo está aqui. Para lá sobem todas as tribos. Só que acontece, essas tribos, cada uma delas tinha uma bandeira. Mas quando eles subiam para Jerusalém para adorar, lá eles só tinham uma bandeira, que era a bandeira do Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Entenda o seguinte, irmãos. Esse tempo estão sendo levantados todos os tipos de bandeira. É a bandeira verde e amarela e a bandeira vermelha. Só que quando a gente chega aqui, irmãos, nós pegamos essas bandeiras e submetemos a bandeira do Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Por favor. Tem pessoas que estão, assim, arruinando a família, arruinando o grupo de amigos, arruinando o relacionamento dentro da igreja. Teve gente que saiu da igreja, porque um dia eu abordei uma questão de política. Irmãos, todos nós temos as nossas preferências. Se o resultado que está aí é um resultado certo, quer dizer que aqui tem 50% bolsonarista e 50% petista. Você é petista e você é bolsonarista, só que quando a gente chega aqui, nós somos de Deus. Combinado? Nós somos de Deus. Então acabou esse negócio de ficar brigando. Acabou esse negócio de desavença. Quando a gente chega nesse território aqui, nossa bandeira é Jeová Nissi. Eu quero que você saia daqui fortalecido com a palavra do Senhor, porque é nesse ajuntamento que Deus vem e nos abençoa. Lá fora você pode chacoalhar sua bandeira, eu já chacoalhei a minha, eu vou continuar lá. Entendeu? Mas quando a gente chega aqui, Jeová Nissi é a nossa bandeira. Deus é a nossa bandeira, irmãos. Não destrua o relacionamento da sua família, não destrua o relacionamento da igreja, não destrua o relacionamento das suas amizades, irmãos. Nós estamos olhando para essa situação como gente desesperada. A gente está se comportando igual os judeus quando Jesus veio. E eles esperavam de Jesus um movimento político, um libertador político. E Jesus era um salvador da alma. A gente está esperando isso hoje. Aquele que faz a coisa errada, aquele que trapaceia, o ímpio, ele vai prestar conta para Deus. Tudo bem, irmãos, a gente tem que lutar por dias melhores, por um país melhor, tudo bem. Mas tudo tem um limite. Quando chega num limite que atrapalha a comunhão da igreja, a gente perder a perspectiva do céu, da eternidade, isso é um problema para nós. Porque tem muitas pessoas sendo desconvertidas nesse tempo por causa disso. Tem muita gente, infelizmente. E você não pode cair nesse engodo, não. Vai lá, levanta sua bandeira, briga pelos seus ideais, mas aqui, nossa bandeira é a bandeira do nosso Deus. O que eu aprendo aqui? Quem ama a casa de Deus é ensinado continuamente. Então o homem entrou ali em Jerusalém e lhe diz: lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. O que é isso? Lá é o lugar que ensina a lei. Lá é o lugar que ensina os princípios do Senhor. Lá é onde está a palavra. E então alguém diz assim: nossa, pastor, eu ouço tanta mensagem, eu leio tanta Bíblia, eu oro tanto, será que isso não está suficiente na minha vida? Não. Está suficiente para você não jantar e não almoçar amanhã? Quantos anos você tem?
todo dia você almoça, janta, toma café da manhã, toma água. Fica 10 anos sem tomar água, sem almoçar, sem jantar. Vê se vai fazer alguma diferença. Então faz diferença você se alimentar da palavra de Deus, sim. Este lugar é um lugar onde saem os princípios, os valores, as leis, os decretos de Deus para a nossa vida. É impressionante. A pessoa ela começa a se afastar da igreja e ela começa a dar ocasião para o pecado. Perceba isso, perceba. A pessoa está vindo na igreja, está firme, está forte, mas ela começa a vacilar. Eu não vou hoje. Estão falando muito disso lá, desse assunto, eu não quero mais. Hoje eu estou cansado. E ela vai se afastando. A hora que ela vê, Deus está lá e ela está aqui. E aqui você tem uma ocasião para pecar, aqui você tem uma ocasião para ser engolido pelo lobo, aqui você tem uma ocasião para se perder. Quantas pessoas eu estou vendo vivendo esse processo na sua vida e elas não percebem, elas não conseguem enxergar que não é a igreja que está faltando com a comunhão com ela, é ela que está se afastando da comunhão da igreja. A Bíblia está dizendo que de Jerusalém, da igreja, sai a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, e quem ama a igreja de Jesus, vive em segurança espiritual. Diz assim: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te temam. A família que ama a casa de Deus é uma família que está em segurança. Eu posso provar isso para você. A família que o pai, a mãe, os filhos, as filhas, o vovô, a vovó estão na igreja, essa família ela é protegida, ela é guardada. Por quê? Porque na igreja todos são desafiados, na igreja todos estão recebendo a mesma palavra de Deus, na igreja todos estão adorando juntos, na igreja todos estão em comunhão, e isso é segurança para nós, irmãos. Me preocupa quando a mulher não quer vir à igreja, quando o marido não quer vir à igreja, quando o filho quer vir, mas os pais não querem vir, me preocupa isso, porque você está colocando a sua família em risco. A igreja, ela é a firmeza e a coluna da verdade. Ame a igreja. Eu amo a igreja. E eu não amo a igreja porque eu sou pastor, eu amo a igreja desde que eu me converti. Desde os 16, 14, 16 anos eu estou dentro da igreja. Uma vez, eu prestei um concurso para ser escrevente de escola. Aí, vivia na Pindaíba e vi a possibilidade de passar num concurso público e ter a vida melhor. E eu fiz a prova e passei na primeira etapa, naquela etapa em que, conhecimentos gerais, coisa e tal, passei. E aí, nós havíamos marcado, naquela época, eu era presidente da juventude da região, nós havíamos marcado um encontro de jovens em Lins, íamos juntar 200, 300 jovens, isso era inédito, isso nunca tinha acontecido na história daquela região das igrejas batistas. E nós conseguimos, naqueles poucos anos, juntar, tornar uma juventude forte. E nós marcamos um dia, nós vamos nos encontrar em Lins, vamos fazer, naquela época a gente chamava de louvorzão, nós vamos fazer um louvorzão lá. Né? Vocês nem sabem o que é isso, porque vocês são novos hoje. Né? Vocês não sabem o que eu estou falando, não. E aí, então, marcaram o segundo prova do concurso que eu havia feito. Eu havia passado na primeira e tinha a segunda prova, que era a prova de datilografia. Você não conhece isso também. É como se fosse digitação hoje, né? E eu fiquei, eu vou liderar a juventude ou eu vou fazer a prova para eu passar lá? Eu vou liderar a juventude ou eu vou fazer a minha prova? Eu vou liderar a juventude, porque nunca mais naquela região se juntou tantos jovens como na minha liderança naquele tempo. Glória a Deus por isso. Nós precisamos amar a casa do Senhor. Se você perguntar para mim, você se arrepende, pastor? Não. Talvez, se eu fosse funcionário público, eu não teria tido condições de ir 2 vezes para fora do país. E eu, um simples pastor, e eu quero dizer uma coisa para você. Nós estávamos entrando em Israel. Quando você entra em Israel, a segurança lá ela é rigorosíssima. Então eles perguntam para você, o que você está vindo fazer aqui? Você tem alguma bomba aí? Se você, brasileiro é brincalhão, né? Assim, eu estou cheio de bomba. Aí os caras vão virar você do avesso até encontrar a bomba que você falou. É brincadeira sua. Então eu e a Neise fomos apartados para poder ser entrevistados. E todo mundo, o grupo ficou esperando lá. Porque da outra vez que eles entraram, eles ficaram 1 hora. Uma outra pessoa que foi entrevistada lá, ficou 1 hora. A caravana teve que ficar presa 1 hora no aeroporto esperando
a liberação daquela pessoa. E nós fomos lá, a pessoa separou a gente, apartou a gente, queria fazer uma entrevista particular, grosseira a guarda, uma soldada. Judeu é grosso, judeu é estúpido, judeu vive em guerra, ele vive brigando com todo mundo, ele vê a sombra, ele briga, já desconfia. E aí ele foi falando de forma grosseira com a gente, pegou a Neise, mandou para um guichê, já ia enquadrar a gente já. E o pessoal ficou lá preocupado, esperando ver o que ia acontecer. Aí perguntaram para a gente, o que vocês fazem? Somos pastores. Aí a guarda começou a mangar da gente. Mangar é tirar sarro. Começou a tirar sarro da gente. Gritou. Tipo assim, dispensa esse pessoal aí que são ralé, são pastores. Graças a Deus, né? Ame a igreja de Jesus Cristo. Viva em segurança aqueles que te amam. 7, promova a paz, para que o fluxo de graça e do milagre não pare. Diz o texto, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Irmãos, o nosso desafio sempre foi viver em paz. Meu desafio como pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, é a gente manter essa igreja em paz. O seu desafio na sua casa é manter a sua família em paz, não é verdade? O seu desafio como marido e mulher é manter a paz dentro de casa. O seu desafio é manter a paz no trabalho, manter a paz na sua empresa. O nosso desafio, irmãos, é manter a paz. Manter a paz. Manter a paz. Meu desafio é manter a paz nas células, meu desafio é manter a paz entre os líderes que lideram essa igreja, meu desafio é manter a paz no bojo da igreja. Então, quando vem uma confusão, eu sou como um bombeiro. Eu vou lá logo com extintor e água. Seja qual for a necessidade. Às vezes tem que jogar água, às vezes tem que ser um extintor de pó, mas eu vou lá e abafo o caso. Porque a gente precisa viver em paz. Eu e você, nós temos que lutar pela paz, defender a paz. Nós precisamos defender os nossos relacionamentos, mas com paz. Por quê? Porque o fluxo da graça e do milagre só vem na paz. Olha para a sua casa, se ela estiver dividida, você não está progredindo. Olhe para uma igreja, se ela estiver dividida, ela não progride. A paz, a gente precisa manter o fluxo da graça e do favor de Deus. 8, faça um compromisso de defender a paz, defender os relacionamentos através da paz. Diz assim, em favor dos meus irmãos e amigos, eu direi, paz seja com você. Nosso trabalho é impedir qualquer ação do maligno que venha tirar a nossa paz. Tirar a paz dos nossos relacionamentos. Defenda a paz dessa casa, irmãos. Se alguém vier com tititi para você, paz, pacifica. Defenda os relacionamentos da sua casa, da sua família. Família é um negócio para ter uma fofoca que é a família de Deus, mas a fofoca é do cão. Sabe? Mantenha a paz no meio da sua família. Mantenha a paz no seu grupo de amigos. Está gente lá brigando. Calma, gente. A paz. Nós dependemos de Deus. E nós vamos defender tudo que Deus tem feito nessa casa, através da paz que Ele tem estabelecido. Então eu quero declarar nessa noite, paz esteja com você, meu irmão. Paz esteja na sua casa, paz esteja nos seus relacionamentos. Essa foi a palavra que Jesus disse sobre os seus discípulos. Foi a última palavra, Ele diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou a paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus encontrou os discípulos no meio do caminho de Emaús. O caminho de Emaús, irmãos, é um caminho de decepção. Talvez você esteja nesse caminho hoje. Estava lá em Jerusalém, esperando que Jesus fosse governar sobre tudo. Aí daqui a pouco vem um negócio e estão indo para o caminho. Você não lembra o que aconteceu lá em Jerusalém? Jesus aparece no meio deles e diz, paz esteja com vocês. Paz esteja no seu coração, paz esteja na sua casa, paz esteja sobre você, em nome de Jesus. Todas as vezes que a gente declara paz, que a gente cumprimenta a paz, não é? Paz do Senhor, irmão, a paz. Eu sempre cumprimento as pessoas com a paz. Eu não fazia isso. Quando eu cheguei aqui, em Sertãozinho, eu não tinha esse hábito de cumprimentar os irmãos com paz. Mas eu vi todo mundo fazendo, falei, vou fazer também. Mas hoje eu compreendi que quando a gente declara a paz, paz do Senhor, quando eu digo para você, paz do Senhor, quando eu declaro a paz sobre a sua vida, Deus impede que algo ruim aconteça com você.
Ah, pastor, mas a minha vida, você nem sabe como é que está. Você imagina se alguém não estivesse declarando a paz de Deus sobre a sua vida. Você ia ver só o que você ia estar experimentando. E nono, por causa do Senhor, busque o bem da casa de Deus. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Eu gostaria que você lembrasse desse homem, que saiu de um lugar tão distante, caminhou muito para chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele diz: os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, diz assim: aqui em Jerusalém estão os tribunais de Deus. Pense nesse homem. Nós estávamos, né? Porque assim, é tanta coisa que acontece na viagem, que às vezes você não tem tempo de parar e refletir sobre tudo aquilo que você está recebendo, tudo aquilo que você está vivenciando. E algumas pessoas com as quais já conversei perguntou: qual foi o lugar que mais te marcou? Eu não tenho um lugar que mais me marcou. São vários lugares que você está, você tem uma experiência diferente. Mas uma experiência muito importante que nós tivemos foi quando nós fomos batizados no Rio Jordão. Naquele momento ali, eu chorei tanto. Por quê? Há 3 anos atrás, nós estávamos vivendo uma crise que parecia que não ia suportar. Tanta gente poderia estar naquelas águas ali, sendo batizado naquele momento, mas Deus deu para a gente a oportunidade de a gente estar lá. Você está aqui hoje, olha a oportunidade que Deus está te dando. Tanta gente podia estar aqui, mas você está aqui na casa de Deus hoje. Isso é único, isso é uma bênção. Você não vai sair daqui de mãos vazias, porque Deus vai recompensar todo o esforço que você fez para estar aqui. Talvez você esteja aqui até sem vontade, alguém insistiu, mas você está aqui. Talvez você venceu o cansaço, dor de cabeça, com as costas doendo. Essas cadeiras não são confortáveis de jeito nenhum. Mas você está aqui. E você vai ser abençoado, porque você quer o bem da casa de Deus. Em favor da casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos cantar juntos essa canção. É uma canção muito antiga. Ela diz assim: recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão, porque preciosa é a nossa comunhão. Nós vamos cantar a primeira parte dessa canção e eu vou orar por você pela nossa semana.